Bom, pessoal, essa daqui é a reação de Sandmeyer. Vamos reforçar essa parte aqui da matéria sobre aromáticos, tá? Reação de Sandmeyer mesmo, ou Sandmeyer, sei lá qual é a pronúncia correta disso, é uma reação onde você tem dois componentes, um sal de cobre 1 e um sal de diazônio. Então, essa espécie aqui chama sal de diazônio. Bom, todo sal ele vai ter um cátion mais um ânion. Então eu tenho esse sal com o nitrogênio com a carga positiva e o contraíon dele aqui, que eu vou chamar de A-, tá certo? Aí eu tô escrevendo só esse componente catiônico aqui, que é o componente que contém o anel aromático. Então, o sal de diazônio reagindo com um sal de cobre 1. Quando nós temos o cobre 1, isso significa que nós temos uma reação onde eu tenho um potencial doador de 1 elétron. Cobre 1 é um típico doador de 1 elétron. Na presença de um sal de diazônio, esse cobre 1 doa um elétron para essa estrutura. Ao doar um elétron para o sal de diazônio, essa doação acontece com eliminação desse N2 na forma de gás nitrogênio. O cobre 1, ao doar um elétron, se oxida a cobre 2. E essa quebra aqui, ó, que dá origem à saída do nitrogênio, ela se dá homoliticamente. Então, gera-se aqui um radical fenila. Símbolo de fenila, PH, tá certo? Esse radical fenila, ele vai reagir com X-. Quem é X-? X- é o contraíon do sal de cobre. Então, se eu utilizar cloreto de cobre, o X- vai ser cloreto. Se eu utilizar brometo de cobre, o X- será brometo. Se eu utilizar iodeto de cobre, o X- será iodeto. Cianeto de cobre, o X- será cianeto. Aí, essa interação acontece com a doação de um elétron desse aqui e um elétron desse aqui, formando essa ligação aqui, ó, carbono X, só que sobra um elétron. Então, essa formação da ligação covalente acontece com a perda de um elétron. Esse um elétron perdido vai ser captado pelo cobre 2, que será reduzido a cobre 1 e poderá entrar novamente no ciclo. Então, esse processo é cíclico e ele é catalítico em termos do cobre 1. Então, aqui o que aconteceu? O contraíon do cobre passou a estar ligado covalentemente ao carbono. Então, o que eu estou colocando aqui? Eu tinha inicialmente uma amina aromática que é transformada num sal de diazônio, e esse processo aqui, ó, de transformação de uma amina aromática num sal de diazônio acontece em solução aquosa a baixa temperatura, tá? Utilizando aqui um hidrácido, que eu vou colocar aqui, ó, HA. Então, eu tenho uma solução aquosa de nitrito de sódio mais um ácido HA aquoso a baixa temperatura reagindo com uma amina. Esse processo se chama diazotação. Isso por quê? Porque azoto, em latim, é nitrogênio. Então, você tem uma molécula que tem um único nitrogênio e você passará a ter uma outra estrutura que vai ter dois nitrogênios de azoto, diazotação. Bom, pessoal, o vídeo foi cortado, então eu vou retomar aqui esse pedaço da reação, tá bom? Como que se faz uma reação de Sandmeyer? A gente precisa de um sal de diazônio e de um sal de cobre. O problema é que o sal de diazônio, ele é feito in situ,
O que é a gente fazer alguma coisa in situ? A gente faz aquela espécie ali no meio reacional e não isola e guarda num frasquinho para usar depois. Ela é preparada, ela existe ali naquele momento e em seguida eu já acrescento a segunda coisa para reagir com ela. Então isso é fazer alguma coisa in situ. Então o sal de ozônio, ele é feito in situ a partir de uma amina. Então eu pego uma anilina, que é uma amina aromática qualquer, coloco em meio ácido, então aqui eu estou representando pelo HA, é um hidrácido, tá certo? E coloco aqui o nitrito de sódio, isso tudo solução aquosa e baixa temperatura. Quando eu coloco essas condições reacionais, uma anilina, nitrito aquoso, um hidrácido aquoso e baixa temperatura, essa anilina vai ser diazotada. Então, esse processo de transformação de uma anilina em um sal de diazônio, eu chamo de diazotação. Esse aqui é o sal de diazônio. Então, eu tenho aqui HA. Como é um sal, eu tenho que ter o cátion e o seu ânion como contraíon. Quem vai ser o ânion contraíon do sal de diazônio? O A-, ou seja, a base conjugada do ácido que eu utilizei. Por que essa reação chama de azotação? Eu parto de um composto orgânico que tem um único nitrogênio. E nitrogênio do latim é azoto. Então, azoto é o nome do nitrogênio em latim. Então, diazotação significa 2 nitrogênios. Então, significa que por esse processo eu estou unindo um nitrogênio a um outro nitrogênio. E essa espécie resultante passou a ter, então, 2 nitrogênios de azotação. Então, eu fiz aqui o sal de diazônio, que é esse cátion com esse contraíon. Aí, em seguida, eu pego esse sal de diazônio que foi gerado ali no meio reacional e eu já acrescento um sal de cobre 1. Então, esse aqui, ele pode ser o cianeto de cobre 1. Então, X igual a cianeto. X pode ser também um halogeneto. Então, pode ser cloreto de cobre 1, brometo de cobre 1 e iodeto de cobre 1. E aí, o resultado líquido desse processo é que esse N2 vai ser substituído pelo X, pelo contraíon do cobre, tá? Então, ó, o processo global você tem uma amina, um grupo amino de uma anilina sendo substituído por X. Então, esse é o efeito líquido de uma reação de Sandmeyer. Aí, elimina-se, então, gás nitrogênio, cobre 1, porque ele é sempre aqui por esse processo refeito na reação e como contraíon o A-. Existe um aspecto experimental importante. Para que essa reação não dê mistura de produtos, esse A- aqui eu tenho que fazê-lo igual ao X. O que significa isso? Se eu quero fazer uma reação para fazer cloreto de alguma coisa, um halogeneto orgânico onde X é igual a cloreto, então eu vou usar HCl aqui. Então esse A- aqui vai ser cloreto. Eu vou utilizar cloreto aqui, e quando chegar aqui, eu só vou ter o clorobenzeno. Se eu quero obter o bromobenzeno, esse Br daqui, ele veio do contraíon do cobre. Para não ter mistura, eu vou ter que usar HBr, então A- vai ser igual a X. Então, vou utilizar HBr, A- vai ser igual a Br-, e X vai ser igual a Br-. Se eu fizer isso, eu diminuo a possibilidade de ter mistura nessa reação, tá? Vou apagar esse quadro aqui e vou fazer outro panorama geral.